Bom dia, galerinha. Agora eu vou compartilhar com vocês falando sobre o que são os vírus, né? Os vírus, os vírus são organismos acelulares, ou seja, sua estrutura não corresponde a uma célula. Basicamente, os vírus são formados por um ácido nucleico, DNA ou RNA, envolto por uma cápsula proteica, né, o chamado capsídeo. Não há em seu interior toda a maquinaria necessária para o desempenho de um metabolismo pleno. Dessa forma, os vírus só podem se produzir utilizando ferramentas de uma célula. Dizemos assim que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles podem infectar células dos demais organismos, como bactérias, plantas e animais, por exemplo, quando não estão infectando uma célula. Os vírus são metabolicamente inertes, podendo até mesmo se cristalizar e permanecer dessa forma por um tempo indefinidamente longo. Os vírus podem provocar alterações muito graves no metabolismo da célula parasitada, desenvolvendo um quadro de doença no organismo infectado que pode levá-lo à morte. Dessa forma, ao regular a população de muitos organismos, o vírus desempenha um papel fundamental no ecossistema. A estrutura dos vírus. O material genético de um vírus pode ser o DNA ou o RNA, mas nunca os dois juntos. Em ambos casos, a molécula pode ser de fita simples ou dupla. A sequência de nucleotídeos dessa molécula tem código para a fabricação das proteínas componentes do capsídeo e também das proteínas necessárias à reprodução dos vírus, como enzimas, por exemplo. O capsídeo dos vírus é formado por um número variável de subunidades proteicas e apresenta a forma muito diversificada. Há vírus que são cilindros e alongados, como o vírus mosaico do tabaco. Outros são poliédricos, outros ainda de formas arredondadas. Os vírus que infectam bactérias, conhecidas como bacteriófagos ou simplesmente fagos, apresentam uma cabeça ou uma cauda características. Finalmente, algumas espécies de vírus apresentam ainda um envelope mais externo, de composição lipoproteica, muitas vezes derivado de membranas plasmáticas das células infectadas em que o vírus se formou. É comum nesse envelope o crescimento de proteína e glicoproteínas características do próprio vírus. Em termos funcionais, o envelope é importante por auxiliar a penetração do vírus na célula hospedeira. Certas glicoproteínas na superfície do envelope identificam-se com determinados sítios receptores da membrana plasmática da célula-alvo e se ligam a eles. Então, o envelope viral se funde a essa membrana, o que permite a internalização do capsídeo do genoma. Genoma, informação genética total de um organismo codificado de DNA, em alguns vírus RNA. O que acontece, gente, como funciona a replicação viral? O vírus, ele ao encontrar uma célula saudável, ele gruda na célula, né? Vamos supor que minha mão aqui é o vírus, né? Aí o que acontece? Vamos supor que essa parte aqui de cima é o capsídeo. E meus dedos aqui é como se fosse as garras do vírus. Então, e aqui está a célula, né? Por exemplo, aqui está a célula. Aqui está a célula saudável. Então o vírus ele vem e gruda na célula. Como se tivesse umas garras assim, ó. Ele gruda na célula e aqui no meio é como se fosse o material genético. Então ele gruda na célula e injeta o material genético na célula. Não sei se dá pra ver aqui, gente. Você tá vendo aqui, ó. Aqui tá o capsídeo aqui em cima. Aí aqui tá as garrinhas dele, né?
por onde que ele gruda na célula. Aí o material genético tá mais ou menos por aqui. Então o que acontece? Ele gruda na célula, ele injeta o material genético. Na verdade o DNA tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver aqui, ó. O DNA tá por aqui. Aqui, ó. O DNA geralmente fica por aqui, ó. Nesse triângulo, tá vendo? Aqui. Não sei se dá pra pegar. Geralmente o DNA fica por aqui. Tá vendo aqui, né? No desenho? No desenho do livro. Aqui. Aí o que acontece? O vírus ele gruda na célula, injeta material genético na célula. Aí a célula ela vai ocorrer a morte celular. E com isso, né, ao ocorrer a morte celular, aquela célula que estava saudável, o vírus injeta o seu material genético, aí ocorrem pequenas multiplicações de vírus, né? O vírus vai se multiplicando, porque de um só gera vários, aí vai multiplicando, aí de repente a célula rompe e libera vários pequenos vírus, né? Que vai infectando outras células aí. Dessa forma, um vírus garante ainda a especificidade de sua célula-alvo, seja em termos de espécie, no sentido taxonômico, como humanos, por exemplo, ou de um tipo de célula específico. A figura a seguir esquematiza as diferentes interações de dois vírus e com suas células-alvo. Para simplificar, os dois diagramas foram reunidos em um só, mas as células-alvo são diferentes. O HIV-1, que é o vírus da AIDS, reconhece uma glicoproteína chamada CD4, existente na superfície dos linfócitos T, um tipo específico de glóbulo branco do sangue. À direita, vê-se o vírus da gripe interagindo com as moléculas presentes na superfície das células hospedeiras. Não sei se dá para pegar aqui. Não sei explicar muito bem. Esse desenho aqui. Não sei se dá para pegar. Onde de um lado tem de um lado tem a representação do vírus HIV, né, infectando a célula, e do outro lado é o vírus da influenza. Aqui, ó. Não sei se dá para entender. O de azulzinho é o vírus da influenza e o de laranja é o vírus do HIV. Classificação dos vírus. A classificação dos vírus não obedece às regras de classificação e de nomenclatura estabelecidas por Linneu e aplicadas a todos os seres vivos. Os especialistas no estudo dos vírus adotaram uma forma de classificação que leva em conta basicamente o tipo de estrutura do ácido nucleico, DNA ou RNA, da fita dupla ou fita simples, a presença ou ausência de envelope, a morfologia do capsídeo e o modo de replicação do vírus. Não faremos aqui um estudo detalhado dessa classificação. Nesse momento faremos referência somente às diferenças existentes no modo de vida de reprodução entre os vírus que possuem DNA e aqueles que apresentam RNA como seu material genético. Vírus de DNA e de RNA, as diferenças no metabolismo. Dependendo do material genético que apresentam o DNA ou RNA, os vírus têm ciclos de vida diferentes nas células parasitadas. Quando o material genético é o DNA, este duplica normalmente e fabrica moléculas de RNA mensageiro,
que por sua vez as proteínas do capsídeo.